Vamos dar início à narração da segunda parte do vídeo, os ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, em sua ressurreição. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Era como se eu tivesse estado adormecido a vida inteira e finalmente tivesse aberto os olhos. Vão agora, disse-nos ele gentilmente, mas carreguem estas palavras como sementes em seus corações. Não as repitam como papagaios repetem sons. Deixem que germinem no silêncio da sua contemplação. Deixem que cresçam e se tornem não apenas conhecimento, mas compreensão viva, não apenas informação, mas transformação. Ao nos levantarmos para sair, Maria Madalena aproximou-se do Mestre e, com uma reverência que expressava uma devoção mais profunda do que qualquer palavra, perguntou-lhe: Mestre, quando compartilharás esses ensinamentos conosco novamente? O Mestre colocou a mão na cabeça de Maria com uma ternura que continha eternidades. Maria, estes ensinamentos não são para uma noite, mas para uma vida inteira. Não são informações recebidas uma única vez, mas sabedoria que se desdobra gradualmente. Nos encontraremos novamente quando a lua estiver cheia, mas, enquanto isso, que cada amanhecer seja para você uma oportunidade de se lembrar da sua verdadeira face. Que cada respiração seja um convite para retornar ao silêncio, onde reside a sua verdadeira natureza. Saímos daquele quarto superior completamente transformados. O mundo não havia mudado, mas nós sim. As mesmas árvores, as mesmas pedras, o mesmo céu ao amanhecer. Mas agora tudo parecia brilhar com uma luz interior que eu nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes, tentei integrar o que havia recebido naquela noite. Percebi que os ensinamentos públicos do Mestre agora adquiriam dimensões de profundidade que eu não suspeitava anteriormente. Quando ouvi falar às multidões sobre o reino dos céus, também ouvi os ecos do que ele nos havia revelado sobre a verdadeira face. Suas parábolas permaneceram belas e sábias para todos que as ouviram, mas, para nós, elas se tornaram mapas para territórios de consciência, que estávamos apenas começando a explorar. Aquela noite em Betânia marcou o início de uma jornada que me levaria a descobrir que tudo o que eu pensava saber sobre a vida espiritual era apenas a superfície de um oceano cujas profundezas desafiam toda a imaginação. O Mestre havia aberto uma porta para nós, mas atravessá-la exigiria uma vida inteira de dedicação, prática e, acima de tudo, amor. E eu, Eleazar Ben Shimon, testemunho que aquela primeira noite de palavras vivas foi o momento em que minha verdadeira vida começou. Tudo o que veio antes foi preparação. Tudo o que se seguiria seria a exploração dos infinitos territórios que o Mestre começara a nos revelar. Em nosso próximo encontro, sob a lua cheia, o Rabino de Nazaré nos conduziria ainda mais fundo nos mistérios do reino interior, mostrando-nos não apenas quem realmente éramos, mas também como acessar diretamente a presença do Pai, que habita no mais profundo silêncio do coração. Capítulo 2. Os mistérios do reino interior. E eu, Eleazar Ben Shimon, testemunho a segunda revelação que o Mestre nos concedeu quando a lua estava novamente cheia sobre as colinas da Judéia. Jamais imaginei que descobriria que o templo mais sagrado não está em Jerusalém, mas nas profundezas silenciosas do nosso próprio ser. 28 dias haviam se passado, desde aquela primeira noite no cenáculo de Lázaro. Durante esse tempo, cada um de nós praticara secretamente os ensinamentos que receberá, tentando encontrar aquela verdadeira face da qual o Mestre falará. Os resultados foram tão extraordinários quanto desconcertantes. João havia me confessado que, durante sua oração matinal, começara a experimentar estados de silêncio tão profundos, que perdia toda noção de tempo e espaço. Pedro, inicialmente cético em relação a esses ensinamentos, místicos demais para seu temperamento prático, descobriu que sua antiga tendência à raiva desaparecia como fumaça,
quando se lembrava de observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Maria Madalena havia passado por transformações ainda mais profundas. Durante nossas conversas particulares, ela descreveu visões de luz que apareciam durante sua contemplação, não como algo vindo de fora, mas como algo que se revelava de dentro, como se ela tivesse sido cega a vida toda e de repente tivesse recuperado a visão. Mas uma visão que percebe dimensões que os olhos físicos não podem ver. O Mestre vinha observando silenciosamente essas mudanças em nós. Durante seus ensinamentos públicos, notei como seu olhar se detinha especialmente sobre nós 12 que havíamos recebido as palavras vivas, como se estivesse avaliando nossa prontidão para receber revelações ainda mais profundas. Na noite em que a lua estava cheia novamente, não nos encontramos na casa de Lázaro. Em vez disso, o Mestre nos conduziu a um lugar cuja existência desconhecíamos, um jardim secreto nas colinas a leste de Betânia, escondido entre oliveiras centenárias e protegido por altos muros de pedra. Mais tarde, descobriríamos que José de Arimateia havia preparado aquele lugar especificamente para nossos encontros, criando um espaço onde pudéssemos nos reunir, sem sermos vistos ou ouvidos por curiosos. O jardim era de uma beleza estonteante. Uma nascente natural jorrava da rocha viva, formando um pequeno riacho que serpenteava entre plantas e flores perfumadas, preenchendo o ar noturno com aromas, que pareciam ter sido concebidos para elevar o espírito. No centro do jardim, cercado pelo riacho, havia uma elevação natural de pedra branca, que formava uma espécie de anfiteatro circular com 12 assentos esculpidos na própria rocha. Ao chegarmos, descobrimos que José de Arimateia havia preparado o local com lamparinas de óleo, estrategicamente posicionadas, para criar uma iluminação suave, que realçava a beleza natural do entorno, sem perturbar a intimidade sagrada do espaço. A água da nascente refletia o luar, criando padrões dançantes que acalmavam suavemente a mente, conduzindo a estados de profunda receptividade. O Mestre tomou seu lugar no centro do círculo, mas naquela noite não se sentou imediatamente. Permaneceu em pé por um longo momento, com os braços estendidos em direção ao céu e os olhos fechados, como se recebesse algo diretamente das estrelas. Sua respiração era tão lenta e profunda que parecia inalar não apenas ar, mas a própria essência daquela noite sagrada. Quando finalmente falou, sua voz se harmonizou com o som da água corrente, criando uma sinfonia natural, que parecia transformar suas palavras em música celestial. Meus amados, começou ele, em nosso último encontro, falei-lhes da verdadeira face que cada um de vocês carrega dentro de si, mais profunda do que todas as falsas identificações, mais real do que todas as experiências passageiras. Esta noite, quero revelar-lhes onde reside essa verdadeira face, e como vocês podem acessá-la sempre que desejarem. Ele sentou-se lentamente, com movimentos que lembravam uma dança ritual, e colocou as mãos sobre o coração. O reino dos céus de que falo nas praças e sinagogas, não é um lugar distante para onde vocês irão após a morte. É uma dimensão do seu próprio ser, disponível aqui e agora. É o que os profetas chamaram de templo interior, o Santo dos Santos, onde o Altíssimo escolheu habitar desde o momento da sua criação. Tomé, sempre necessitado de clareza, ergueu a mão. Mestre, quando o Senhor fala do reino interior, refere-se ao coração físico. O Mestre sorriu com aquela infinita ternura, que sempre demonstrava em resposta às nossas perguntas mais sinceras. Mestre Tomé, meu querido irmão, o coração de que falo contém o coração físico, mas é muito mais vasto. É o próprio centro do seu ser, o lugar onde a sua humanidade encontra sua divindade, onde a sua consciência individual se funde com a consciência universal do Pai. Ele se levantou e aproximou-se de Tomé, colocando a mão no peito do nosso irmão cético. Feche os olhos, Tomé, e concentre a sua atenção no centro do seu peito. Não pense nisso, sinta. Deixe a sua respiração tornar-se lenta e profunda.
E a cada expiração, deixe a sua atenção mergulhar mais profundamente nesse centro. Observamos, fascinados, enquanto o rosto de Tomé se transformava gradualmente. As linhas de preocupação que normalmente franziam a sua testa suavizaram-se. A sua respiração tornou-se mais lenta e rítmica. E então algo extraordinário aconteceu. Uma expressão de admiração e reverência espalhou-se por seu rosto, como se ele estivesse testemunhando algo de beleza indescritível. "O que você sente, Tomé?" perguntou o mestre gentilmente. Tomé abriu os olhos lentamente. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade que eu nunca havia ouvido antes, como se as palavras viessem de um lugar muito mais profundo do que sua garganta. "É como se eu tivesse encontrado um cômodo dentro de mim que eu nunca soube que existia. E esse cômodo está repleto de uma paz que não tem limites, um amor que não tem objeto específico, mas que abraça tudo, uma luz que não pode ser vista com os olhos, mas que é mais brilhante que o sol." Lágrimas escorreram pelas bochechas de Tomé, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de reconhecimento, como se ele tivesse redescoberto algo infinitamente precioso que havia perdido há muito tempo. O mestre assentiu em aprovação. E voltou-se para nós. "O que Tomé experimentou está disponível para cada um de vocês a cada instante. Esse espaço interior, de que ele fala, não é algo que ele criou agora, mas algo que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido." Maria Madalena inclinou-se para frente, seus olhos brilhando de compreensão. "Mestre, é isso que o Senhor experimenta quando o vemos orando em solidão? Quando o Senhor se retira antes do amanhecer para as colinas?" Os olhos do mestre brilharam, como se Maria tivesse tocado o próprio âmago de seu ensinamento. "Maria, amada, você compreendeu algo essencial. Quando vocês me veem orar, não estou falando com um Deus distante que vive em algum céu longínquo. Estou descendo aquele templo interior onde o Pai e eu somos um, onde não há separação entre aquele que ora e aquele a quem a oração é dirigida." Ele se moveu para o centro do círculo e estendeu os braços, não em direção ao céu desta vez, mas em direção a todos nós. "É isso que quero revelar a vocês esta noite. A verdadeira oração não é falar, mas ouvir. Não se trata de pedir, mas de receber. Não se trata de se esforçar para alcançar Deus, mas de reconhecer que Deus já está mais perto de você do que a sua própria respiração." João, que permanecera em profundo silêncio desde o início do encontro, falou com voz trêmula: "Mestre, ensina-nos a orar desta maneira. Ensina-nos a encontrar esse templo interior." O mestre aproximou-se de João, e colocou ambas as mãos sobre a sua cabeça, num gesto de bênção que parecia transmitir algo tangível, como se uma corrente de paz fluísse diretamente das suas mãos para o ser de João. "João, filho do trovão que se tornou filho do silêncio. O que vou te ensinar agora é a prática mais sagrada que o Pai me revelou. Não a subestime, pois ela tem o poder de transformar não só a sua maneira de orar, mas a sua maneira de ser." Ele nos pediu para sentarmos numa posição específica, costas retas, mas relaxadas, mãos repousando suavemente no colo, olhos fechados, língua tocando levemente o céu da boca. Mas, mais importante do que a postura física, era a atitude interior que ele nos pedia para cultivar. "Imagine", disse ele com uma voz que parecia vir das profundezas do próprio silêncio, "que seu coração é como um lago perfeitamente calmo ao amanhecer. A superfície é tão tranquila que reflete perfeitamente o céu acima. Esse lago é a sua consciência, e o céu que ele reflete é a presença de Deus. Agora, quando pensamentos, emoções ou sensações surgirem em sua mente, não os afaste nem os siga. Simplesmente observe-os como se fossem pequenas ondulações na superfície do lago. As ondulações aparecem e desaparecem, mas o lago permanece. Você é o lago, não as ondulações."
Nos minutos seguintes, ele nos guiou nessa prática com instruções suaves e precisas. Sua voz tornou-se um fio de ouro, conduzindo-nos cada vez mais fundo a dimensões de silêncio, cuja existência nenhum de nós suspeitava. Agora, continuou ele, você trará sua atenção para o centro do seu peito, não como um esforço mental, mas como um retorno ao lar. Permita que sua consciência repouse ali, como um pássaro que encontrou seu ninho após um longo voo. O que experimentei nos minutos seguintes desafia qualquer descrição. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida, na superfície do meu ser e, de repente, descobrisse que essa superfície era apenas uma fina camada sobre oceanos de profundidade infinita. No centro do meu peito, um espaço se abriu, parecendo conter toda a vastidão do universo, e ao mesmo tempo sendo intimamente familiar, como se eu sempre tivesse vivido ali sem saber. Naquele espaço, não havia pensamentos, mas havia uma clareza mais brilhante do que qualquer ideia. Não havia emoções específicas, mas havia um amor tão vasto que abrangia tudo o que existe. Não havia sensações físicas, mas havia uma vitalidade mais intensa do que qualquer prazer corporal. E no centro desse centro, como uma joia radiante no coração de uma flor, havia uma presença. Não era algo que eu pudesse ver ou tocar, mas era mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Era como ficar cara a cara comigo mesma pela primeira vez, não com o pequeno eu que eu conhecia, mas com um eu tão vasto que englobava o universo inteiro, tão íntimo que era mais eu do que eu mesma. A voz do mestre parecia vir de uma grande distância, embora ele soubesse que eu estava sentado a poucos metros de distância. O que você está experimentando agora é a sua verdadeira natureza. Isso que você é nas profundezas do seu ser, que não nasceu quando você nasceu e não morrerá quando você morrer. É a sua participação direta na vida eterna do Pai. Permaneça nesse espaço o máximo que puder. Não tente compreendê-lo com a sua mente, pois a mente é pequena demais para contê-lo. Simplesmente seja o que você é no âmago do seu ser. Não sei quanto tempo permanecemos nesse estado. Podem ter sido minutos ou horas. Nessa dimensão da consciência, o tempo parecia ter parado, ou melhor, parecia que tínhamos entrado em uma dimensão onde o tempo simplesmente não existia. Gradualmente, a voz do mestre nos guiou de volta à consciência ordinária, mas algo havia mudado para sempre. Era como retornar de um país onde sempre vivi para um lugar que agora parecia estranho, embora fosse o mundo que eu conhecia desde a infância. Quando finalmente abrimos os olhos, o jardim parecia brilhar com uma luz interior. As plantas, as pedras, a água da nascente. Tudo parecia irradiar a mesma presença que havíamos encontrado dentro de nós. O mestre olhou para nós, com um sorriso que guardava todos os segredos do universo. Agora vocês entendem, disse ele suavemente, por que lhes digo que o reino dos céus está dentro de vocês. Não é uma metáfora, mas a mais literal verdade. Esse espaço que vocês experimentaram é o verdadeiro templo, o lugar mais sagrado onde Deus escolheu habitar, desde o momento da sua criação. Pedro, que permanecera em silêncio durante todo o exercício, ergueu a cabeça, com os olhos ainda brilhando com a experiência. Mestre, podemos retornar a esse lugar sempre que quisermos. Pedro, respondeu o mestre ternamente, não só você pode retornar a esse lugar, como também pode aprender a viver a partir desse lugar. Essa é a diferença entre aqueles que despertaram para sua verdadeira natureza, e aqueles que ainda dormem na ilusão da separação. Aqueles que vivem a partir do reino interior levam consigo, aonde quer que vão, uma paz que não pode ser perturbada pelas circunstâncias, um amor que não depende de objetos, e uma sabedoria que não vem dos livros, mas de uma conexão direta com a fonte de toda sabedoria. Maria de Betânia, minha irmã, perguntou com voz cheia de reverência: Mestre, quando devemos praticar esta oração do reino interior? A resposta do mestre me surpreendeu com sua simplicidade e profundidade.
Maria, esta não é uma prática que se faz em momentos específicos e depois se esquece. É um modo de ser que gradualmente se torna sua natureza normal. No início, você precisará de momentos específicos de solidão e silêncio para encontrar esse centro. Mas, com o tempo, você aprenderá a residir nele, mesmo em meio às atividades mais intensas. Você pode estar falando para multidões e permanecer ancorada nesse silêncio interior. Você pode estar enfrentando as maiores dificuldades e permanecer conectada àquela paz que transcende todo entendimento. Você pode estar sentindo dor física ou emocional e ainda assim saber, sem sombra de dúvida, que em sua essência mais profunda, você é intocável e imortal. André, irmão de Pedro, fez uma pergunta que eu também tinha em mente. Mestre, é isso que o Senhor experimenta constantemente? É por isso que o Senhor consegue curar os doentes e acalmar as tempestades? O mestre permaneceu em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia nos revelar sem nos sobrecarregar. André, o que você chama de milagres, são simplesmente expressões naturais, de alguém que vive permanentemente a partir do reino interior. Quando você sabe, nas profundezas do seu ser, que é um com o Pai, quando você experimentou diretamente que sua verdadeira natureza é o próprio amor, então o amor se expressa através de você como cura. Quando você sabe que sua essência é a paz perfeita, essa paz se estende até mesmo aos elementos da natureza. Mas ele acrescentou com um sorriso misterioso: chegará o dia em que vocês também expressarão esses mesmos poderes, não porque aprenderam técnicas especiais, mas porque terão despertado completamente para o que realmente são. Filipe, que escutava com intensa concentração, perguntou: Mestre, por que não ensinas essas coisas às multidões? Por que mantê-las em segredo? A expressão do mestre tornou-se infinitamente compassiva. Filipe, meu amado, não é que eu guarde esses segredos por exclusividade ou elitismo, mas sim porque esses ensinamentos exigem uma preparação específica do coração e da mente. São como um fogo sagrado, que pode iluminar plenamente aqueles que estão preparados para recebê-lo, mas que pode queimar aqueles que ainda não desenvolveram a capacidade de contê-lo. Multidões vêm a mim em busca de cura para seus corpos, soluções para seus problemas materiais, esperança para suas circunstâncias difíceis, e eu lhes dou o que podem receber: parábolas que plantam sementes, ensinamentos morais que melhoram suas vidas, milagres que demonstram o poder do amor. Mas você mostrou, por meio de seu amor e devoção, que está preparado para receber diretamente o que está por trás de todas essas expressões externas. José de Arimateia, que permanecera o guardião silencioso de nossos encontros, finalmente falou: Mestre, que responsabilidade temos com este conhecimento que nos deste? Os olhos do mestre tornaram-se muito sérios. José, você fez a pergunta mais importante de todas. Com grande conhecimento vem grande responsabilidade. O que vocês receberam esta noite não é para guardarem egoisticamente, mas também não é para proclamarem indiscriminadamente. Sua responsabilidade é incorporar esses ensinamentos, tornar-se exemplos vivos do que significa viver a partir do reino interior. Quando outros virem em você a paz inabalável, o amor incondicional, a sabedoria que não vem dos livros, então alguns farão perguntas, e aqueles que perguntarem sinceramente, quando estiverem prontos, você poderá transmitir o que recebeu. A lua começara sua descida em direção ao horizonte oeste, quando o mestre nos conduziu em uma oração final, que foi mais um estado de comunhão silenciosa do que palavras específicas. Demos as mãos em círculo e, no silêncio que se seguiu, senti que éramos como um único coração pulsando em uníssono com o coração do universo. Quando finalmente nos levantamos para partir, cada um de nós havia sido irreversivelmente transformado. Havíamos experimentado algo do que significa ser plenamente humano e plenamente divino ao mesmo tempo. Descobrimos que o paraíso não era um lugar distante,
mas uma dimensão do nosso próprio ser, acessível a qualquer momento. Nos dias seguintes, pratiquei consistentemente o que o Mestre nos havia ensinado. Descobri que podia acessar aquele templo interior não apenas durante momentos formais de oração, mas também enquanto caminhava, enquanto comia, até mesmo enquanto conversava com outras pessoas. Era como encontrar uma âncora espiritual, que me mantinha conectado à minha verdadeira natureza, independentemente do que estivesse acontecendo na superfície da minha vida. E gradualmente comecei a entender que aquilo era apenas o começo. O Mestre nos havia mostrado a porta para o reino interior, mas o palácio da consciência que se encontrava além daquela porta, tinha infinitas salas à espera de serem exploradas. Em nosso próximo encontro sob a lua cheia, o Rabino de Nazaré nos levaria ainda mais fundo nos mistérios, mostrando-nos não apenas como acessar o reino interior, mas também como participar conscientemente dos rituais sagrados que transformam o buscador sincero em um verdadeiro iniciado nos segredos mais profundos da existência. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na terceira parte, no próximo vídeo, as revelações dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo aos seus discípulos, na sua ressurreição. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.